Saudamos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por estarmos nesse domingo, primeiro dia da semana, dia 10, aonde é comemorado o Dia das Mães hoje. E nós queremos parabenizar todas as mães do Brasil, dizer que vocês são verdadeiramente umas heroínas. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando todos vocês. Nós queremos agradecer a todos que fazem a Igreja Evangélica Cristã, também em Várzea Nova, porque estamos aqui participando desse culto de adoração e também convidando você que está em casa para participar junto conosco. Nós queremos iniciar o trabalho do Senhor com a oração, convidando o diácono Joabson para iniciar o trabalho do Senhor com a oração. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Então vamos orar, vamos iniciar o nosso culto. Santíssimo Deus, eterno Pai, soberano, queremos te agradecer, Senhor amado, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos aqui, Senhor amado, na tua casa, louvando e bendizendo o santo bendito nome. Senhor amado, quero que o Senhor se faça presente neste culto. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor amado, especialmente as mães, Senhor amado, que hoje é um dia especial voltado para elas. Que o Senhor venha, Senhor amado, mostrar cada dia mais e quanto elas são importantes, Senhor amado, naquele filho. E, Senhor amado, a administração tem um laço. Muito obrigado, Senhor amado. Possamos também, Senhor amado, valorizar mais, Senhor amado, nossas mães, valorizar mais, Senhor amado, nossas avós, que são mães duas vezes, Senhor amado. E possamos, Senhor amado, ver o valor dessas mulheres, valorar, Senhor amado, que nos ensinaram o que é bom, Senhor amado, e sempre é o bom para nós. E, Senhor amado, sempre é desse curso, Senhor amado, abençoa, Senhor amado, nossas vidas. O Senhor venha falar conosco, Senhor amado, na pregação. Assim que eu te peço, abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Enquanto eu quero louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor junto com a banda. O número da harpa cristã de número 467, Sobre as Ondas do Mar. Enquanto os irmãos aí se preparam, nós gostaríamos de agradecer a você que está em casa acompanhando essa transmissão, essa live. Que Deus continue abençoando você. Bom seria se as mães estivessem todas aqui para a gente estarmos interagindo diretamente. Mas indiretamente estamos interagindo, porque eu tenho certeza que cada mãe que faz a igreja de Várzea Nova nesse momento está cultuando o nome do Senhor junto conosco. Então Deus abençoe a todos. O 467 que tem por título Sobre as Ondas do Mar. Amém? Convido a banda para louvarmos juntos. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Então preste atenção. Treva vem que assustar, tempestade no mar, das montanhas o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, suas mãos em que pode suster. Volta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pode tu recordar
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós queremos nesse momento, para dar continuidade ao culto, nesse domingo, queremos passar a oportunidade para a banda Shekinah, para a banda louvarmos aí o nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunindo-nos aqui, contemplamos tua face e rendendo-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia! Graças a Jesus, hoje temos acesso ao Pai. Jesus, em tua presença, reunindo-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Banda Shekinah, saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos louvar mais uma canção com o nosso Deus, para o nosso Deus. Que você possa ficar de pé, que você possa se levantar as suas mãos e começar a dizer nesse momento, ó: entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, diga, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Levante suas mãos e diga e cante a Ele. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, e mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Então aproveita o momento e canta. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor.
fogo arde no meu coração, uma alegria invade meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Eu vou aproveitar o momento, vou adorar. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama, por isso eu não posso parar. Eu vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Aleluia, Jesus. Aproveite o momento, irmãos, para louvar a Deus. Erga suas mãos, comece a dizer que Ele é santo. Você está na sua casa, comece a dizer que Ele é santo, que Ele é digno. Comece a orar pelos seus vizinhos. Abençoa o seu lar. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Amém, irmãos. Esses momentos de luta, onde essa pandemia vem assolando, né, o nosso país, o mundo, principalmente a nossa cidade aqui em Santa Rita, onde vem crescendo em números dos casos. Nessa hora, irmãos, que a gente tem que derramar os nossos pés, nossa vida aos pés do Senhor. Nos derramar de corpo e alma, se entregar, deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Essa canção, irmãos, ela fala muito comigo, pois às vezes eu meio fadigado, cansado com a alta estrada da vida. Eu penso, se é para me cansar, se é para me fadigar, se é para me lançar minhas aflições, que eu lance no pé daquele que um dia morreu naquela cruz e se entregou por mim, aquele que criou o mundo, aquele que nos salvou sendo nós ainda pecadores. Abre teu coração, abre teu ouvido e adora o Senhor, irmão. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar,
culto, mas o culto vai até você. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Muitos querem tuas mãos, Senhor. Muitos querem prêmios, muitos querem brindes, carros, casas. Mas nós queremos apenas um lugar, Senhor. Queremos um lugar ao teu lado. Queremos ser estar aos teus pés. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, mas nós queremos teus pés. Muitos querem tuas mãos, nós só queremos os teus pés. Muitos querem tuas mãos, nós queremos teus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor, Senhor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração, meu irmão. Receba o amor de Deus. Deixe-se levar pelo Espírito Santo. Dobre os teus joelhos em teu quarto e ouça a voz de Deus no teu coração. Senhor Deus e eterno, queremos te agradecer, Senhor, pois somos seres tão limitados, ó Pai. Seres tão fracos, ó Deus. Quando uma coisa tão simples nos acontece, logo os medos recaem aos nossos pensamentos. Somos tão fracos, ó Deus. Mas é aí, quando estamos fracos, é que nos tornamos fortes. É aí que a tua poder se aperfeiçoa em nós, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, ouve, Senhor, teu país, a oração do país, ó Deus. Que esse mal, Senhor, ele passe, ele saia daqui e não volte nunca mais, ó Pai. Sirva, Senhor, para quando voltarmos, Senhor, voltarmos melhores ainda, Senhor, para o teu reino. Possamos contribuir mais, colaborar mais para o teu reino. É isso que vem queimar em nossos corações, ó. O desejo, a sede de ti, o desejo de fazer a tua obra, o desejo de fazer o teu evangelho. Que isso que venha queimar em nossos corações. É isso que queremos que queime em nossos corações. O desejo de louvar e engrandecer o teu santo nome por onde passarmos. Proclamar o teu evangelho a todas as nações, ó Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agradecemos essa rica oportunidade e queremos passar a palavra para o pastor Roberto. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos proporcionando de estar mais uma vez para podermos transmitir a palavra de Deus e exercer o nosso ofício. Deus sempre abre uma janela para o seu povo, assim como abriu para Moisés, assim como abriu para Noé lá na arca, nos momentos tão difíceis, naquele dilúvio. Deus abriu uma janela na arca para que Moisés pudesse soltar uma pomba e ver como é que estava a situação lá fora.
Da mesma forma, Deus tem abrido essa janela através das lives para transmitirmos a palavra do Senhor. E eu convido você para lermos uma das cartas do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, no verso 16 por diante, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro disse o apóstolo Paulo, dos judeus e também do grego, porque nele, no evangelho, disse o apóstolo Paulo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Disse Paulo, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, que acabamos de ler, nesse momento o Senhor possa nos dar a exegese e a interpretação da Tua palavra, para podermos, Senhor, transmitir ela para o Teu povo. Deus, assim como o Senhor tem inspirado os Teus servos, a cerca de 40 homens, para escrever a Tua palavra, nos inspira nesta noite juntamente com o autor, que é o Espírito Santo, para falarmos da Tua palavra com ousadia, Deus. Que a Tua palavra nesta noite, neste domingo tão maravilhoso, possa alcançar não somente o coração das mães, mas alcançar o coração de todo o Teu povo. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Irmãos, Paulo, ele já velhinho, já com dificuldade de visão, já não estava enxergando tão bem assim. Então o apóstolo Paulo, ele é hospedado lá na cidade de Coríntio. Ele resolve, mesmo sem ter visão para visualizar as letras, ele convida o seu amigo Técio para escrever as cartas aos romanos. E o apóstolo Paulo escreve, ele dita, ele fala e Técio escreve. E eles, assim, com a ajuda unânime de um para com o outro, conseguem escrever 16 capítulos. E juntamente com 436 versículos. Essa foi denominada a carta do apóstolo Paulo aos romanos. Como eu estava falando, Paulo já velhinho, há cerca de 57 anos que essa carta foi escrita antes de Cristo. Paulo já estava bem velhinho, já com dificuldade de visual. Paulo já não estava visualizando as coisas bem, e por conta disso não poderia escrever com as suas próprias mãos. E convidou Técio para escrever essa carta. Mas Paulo começa ademoestando os romanos, falando essa carta diretamente para os romanos, para os crentes de Roma. E o apóstolo, num momento tão difícil que a cidade de Roma estava passando, o apóstolo Paulo, ele chama Técio para escrever e diz assim: Técio, coloca aí na carta aos romanos, para que todos fique registrado o que eu vou falar. Fica aqui registrado o que eu vou falar. Então o apóstolo Paulo diz: porque eu, apóstolo Paulo, escreve aí, Técio, não me envergonho do evangelho de Cristo. Irmão, nunca vi um cristão se envergonhar do evangelho de Cristo. Nós que evangelizamos, você como igreja, muitas vezes nós saímos para evangelizar, e a maioria das vezes deparamos com pessoas afastadas do evangelho. Mas as pessoas é humilde a confessar que quando estavam no evangelho foi o melhor momento que passaram nas suas vidas. Porque o evangelho, a palavra evangelho, é boas novas, é explosão de Deus para a humanidade. Evangelho, a palavra evangelho significa as boas novas de Deus para a humanidade. Então por isso que o apóstolo Paulo não tinha de que se envergonhar. Por isso que ele falou: não me envergonho do evangelho de Cristo. Como é que uma pessoa pode se envergonhar de uma boa notícia ou de aquilo que Deus vem falando para a humanidade? Não podemos nós nunca se calarmos, nem muito menos nunca se envergonharmos de falar desse evangelho. Então o apóstolo Paulo disse que não se envergonhava do evangelho de Cristo, mas nós temos que descobrir, além de saber que o evangelho ele é boas novas, é notícia do Senhor para a humanidade, é explosão. Além disso, nós devemos saber porque que Paulo tinha no coração naquele dia para dizer, naquele momento, que ele passa para Técio escrever, e ele diz para Técio registrar que não ele, o apóstolo Paulo, já velhinho, sem poder escrever com a sua própria mão,
E ele disse que não tinham vergonha do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque nós bem sabemos que no Evangelho de Cristo, nós descobrimos o verdadeiro amor. Porque hoje, aí pelo mundo, alguém diz que ama um, ama outro. E aonde a palavra de Deus diz que se eu não amar meu irmão, eu não amo a Deus. Porque como é que eu posso amar a Deus que eu nunca vi, e não amar meu irmão que eu convivo com ele e vejo ele todos os dias? Então a Bíblia diz que é impossível. A Bíblia ela determina chamando uma pessoa até de mentirosa, a pessoa que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão. Mas Paulo, quando diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque no Evangelho de Cristo Paulo descobriu o verdadeiro amor. Porque quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um homem zeloso pela lei do Senhor. Um homem que procurava, ele achava que estava obedecendo a palavra do Senhor ao pé da letra, como diz alguém. E verdadeiramente, quando o Senhor verdadeiramente tem um encontro com ele, lá está registrado lá no livro de Atos, lá em Damasco, quando Paulo sai para perseguir os crentes, achando que estava cumprindo, que estava sendo zeloso pela palavra de Deus, a primeira visão que Paulo tem ali do Evangelho é o amor de Deus para a humanidade. Porque Deus ali vai de encontro com o apóstolo Paulo, que ia ao encontro do povo de Deus. Ali Jesus derrama ali, vai de encontro dele, de Saulo, Saulo, duro para ti é calcilar contra os meus agrião. E ali Paulo cai cego, com a escama nos olhos. E ali Paulo é levado para a casa de Ananias. E ali Deus já entra com providência, com amor tremendo a respeito de Paulo. E ali fala para Ananias, para que Ananias ali demonstre o seu amor e vá lá e ore com a mão na cabeça de Paulo. Ananias logo no começo, quando o próprio Deus falou para ele, o próprio Jesus, ele quis questionar algo, mas de repente o Evangelho, o amor de Deus falou mais alto no coração ali daquele homem de Ananias. E Ananias foi ali e fez exercer o Evangelho, colocando a mão na cabeça de Paulo. E ali Ananias orou e caiu dos olhos de Paulo uma escama. E ali Paulo começa a enxergar o verdadeiro Evangelho. E Paulo ali começa a ver verdadeiramente quão grande amor de Deus tinha para com aquele homem, para com Paulo. Paulo ali, a primeira coisa que Paulo vê, que Paulo estava verdadeiramente errôneo. Ele achava que estava fazendo as coisas certas, perseguindo os evangelhos, mas não estava. Então ele vê verdadeiramente quanto o Evangelho demonstra o amor de Deus para a humanidade. E ali Deus vai e marca o encontro com aquele homem, e aquele homem tem a vida transformada, o apóstolo Paulo, através do Evangelho, através deste amor. Então a Bíblia também diz, lá em João 3,16, universal, toda a igreja conhece esse versículo, aonde a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele, o Filho Jesus, no Filho de Deus cresce, não entrasse em condenação, mas para que todo aquele que nele cresce, não viesse perecer. Então ali o apóstolo João não encontrou nada na face da terra que pudesse igualar ou semelhar esse amor de Deus para a humanidade. E ali João enfatizou escrevendo de tal maneira, ele não encontrou nada na terra que pudesse semelhar esse amor de Deus. E, irmão, e muitas das vezes nós paramos assim. Você já parou para pensar? Que amor Deus tem para com nós? O que foi que Deus olhou e viu em mim e viu em você? Para tão grande amor Ele derramar sobre a nossa vida, de ponto que nós estávamos indo para o precipício, estávamos indo para o inferno, estávamos indo para cair no buraco negro. E de repente Deus, através desse amor, nos resgata, nos chama e nos coloca os nossos pés no caminho certo. E começa, através de sua palavra, nos amoestar, nos ensinar, falarmos o que nós devemos fazer para não sairmos desse caminho. Irmãos, o meu pastor, em memória, o pastor Pereira, ele sempre me dizia o seguinte:
Olha, irmão, se o evangelho de Deus, se o evangelho de Jesus, porque é bom a gente enfatizar o evangelho de Jesus, porque existem muitos evangélicos por aí. Tem um evangelho nós por aí é ensinado aí o evangelho de Allan Kardec, é ensinado por aí o evangelho do budismo, é ensinado por aí o evangelho de Joseph Smith, mas só o evangelho de Cristo é aquele que salva, ao qual Paulo disse que não se envergonhava dele. Por quê? Porque era salvação para todo aquele que nele. E como meu pastor sempre me dizia, olha, irmão, ainda se o evangelho, que é explosão de Deus, que é boas novas de Deus para com a humanidade, ainda se o evangelho não salvasse, valia a pena a gente servir. E eu uma vez perguntei assim, mas pastor, por quê? Se o evangelho de Deus ainda não salvasse, valia a pena a gente servir. Ele disse, olha, porque no evangelho, deixa eu te dizer algumas coisas. Além do que está contido na Bíblia, no evangelho, o evangelho nos ensina a entrar no canto e sair. O evangelho nos ensina a ler. O evangelho, ele nos ensina a amar. No evangelho, a gente se endireita. No evangelho, aquilo que é torto se conserta. Ainda se não trouxesse salvação, valia a pena a gente gastar 30, 40 anos, 50 anos, 70 anos da nossa vida nesse evangelho. E depois eu comecei a analisar, eu digo, não é que é mesmo, é verdade. Mas o apóstolo Paulo ele descreve dizendo que não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele enfatiza, nós darmos para descobrir que o evangelho é boa nova, é boa notícia, porque vem trazendo, anunciando umas boas notícias. Que notícia é essa? É que Deus ama a humanidade. Deus ama ao pecador. Ele aborrece o pecado, mas Ele ama você que é pecador. Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Por você, mãe, que está em casa. Por você que está desenganado muitas das vezes. O evangelho vem trazendo, anunciando o amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho, só no evangelho é que nós descobrimos o verdadeiro amor. É o amor incondicional. O amor que não é dar em troca, dar e se receber, não. É um amor sem interesse. É um amor agape, um amor que é incondicional. Mesmo eu antes de nascer, a Bíblia diz que Jesus já me conhecia, já me amava no ventre da mãe. Salomão chega a dizer que antes de nós sermos formados, Deus já nos chamou por decreto lá no livro de Salomão, e Paulo também diz aqui em Romano, que nos chamou por decreto, e nos nomeou, e nos decretou. Então, o evangelho de Cristo, Paulo disse que não se envergonhava, porque no evangelho de Cristo ele vem anunciando o amor de Deus para a humanidade. Porque nós estávamos perdidos. O que estava reservado para mim e você, sabe o que era? O inferno. Mas Deus, com esse amor, enviou seu Filho Jesus, demonstrou um grande amor por nós. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, não adianta se levantar contra o povo de Deus. Quando eu procuro me levantar assim como Paulo antes de se converter pelo amor de Deus, pelos evangelhos, eu estou se levantando contra, eu estou sendo contra o amor de Deus, porque Deus me amou você, de tal forma que enviou Jesus. Então Paulo chega a dizer, como eu enfatizei, que não se envergonhava do evangelho, pois o evangelho, ele demonstra, o evangelho vem trazendo, demonstrando, anunciando o amor de Deus. Também no evangelho, Paulo chega a dizer que não se envergonhava do evangelho, pois por quê? Porque no evangelho, só no verdadeiro evangelho que nós descobrimos o perdão. O perdão, nós só descobrimos verdadeiramente no evangelho. Porque, irmão, a Bíblia diz que todos os homens, toda a humanidade pecaram. Todos ficaram afastados de Deus. E a Bíblia chega a dizer também nesse livro aqui no capítulo 5, que por conta da desobediência de um homem, o pecado entrou na humanidade. Mas a Bíblia também diz que aonde o pecado
o pecado abundou na humanidade, a Bíblia também diz que aonde o pecado estava, superabundou a graça de Deus. E a Bíblia também diz, nesse mesmo livro, no capítulo 5, que o pecado entrou na humanidade, se alastrou, igual esse vírus que nós estamos enfrentando agora, por conta da desobediência de um homem, que foi Adão. Mas a Bíblia diz que o segundo Adão, a Bíblia também diz que pela obediência de um só, todos foram perdoados, todos encontraram a graça de Deus, quando eu deixo que esse amor de Deus, quando eu deixo que esse perdão de Deus venha me alcançar. Então Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque só no Evangelho de Cristo que nós verdadeiramente encontramos o verdadeiro perdão. Porque a palavra perdão é esquecimento. E Deus, Ele ama o pecador, chama o homem de lá, traz o homem para cá. E a Bíblia diz que Ele perdoa o homem e não lembra mais dos seus pecados. Ele não se lembra mais do meu pecado. Ele não lembra mais do pecado de você que está em casa. A partir do momento em que eu abri meu coração, entreguei minha vida para Jesus, eu descobri o amor de Deus na minha vida. E não só o amor, mas o perdão de Deus também sobre a minha vida. De tal forma que Ele não lança em rosto. De tal forma que Ele não traz mais a lembrança dEle. Eu posso muitas vezes me lembrar dos malfeitos que eu fiz, para me saber, não cair mais. Mas nunca que Deus, Ele vai passar em rosto e vai lançar em rosto, porque Deus é perdão. E no Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo chega a dizer que o Evangelho perdoa de tal forma, porque Paulo foi um perseguidor veemente. Ele chegou a matar pessoas evangélicas, porque ele achava que estava fazendo certo. Mas depois que ele descobriu o amor de Deus, não somente o amor, mas ele descobriu o perdão de Deus também. Você que está em casa, nesse momento você pode até refletir assim e pensar consigo mesmo: mas pastor, eu vi uma coisa no passado que foi terrível, que eu tenho até vergonha de me lembrar do que eu fiz no passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esqueça isso, porque Jesus já esqueceu. Jesus não lembra mais, Ele não lança em rosto. Faça como alguém diz: toca o barco para frente, erga a cabeça, sacode a poeira e dá um glória a Deus e segue cantando. Não deixe que o diabo venha lembrar isso na sua mente, porque a palavra diabo é acusador, e ele sempre tenta nos lembrar de algo. Uma certa vez Martim Lutero, ele certa vez orando, e uma voz falou para ele o seguinte: que ele não era para estar ali naquele caminho, ele não era para estar aí, porque ele tinha praticado isso, tinha praticado aquilo, e muita coisa o diabo trouxe à mente de Martim Lutero. Mas Lutero também disse: é diabo, tu falou do que eu fiz, agora fala do que eu faço. Porque Deus não está interessado no seu passado, não. Deus quer saber daquele dia em diante que você entregou a sua vida dele para ir para frente. Então, o amor de Deus, o perdão de Deus, ele é declarado no Evangelho explicitamente. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo descobre que no Evangelho há amor de Deus, o amor de Deus é derramado. Paulo descobre que o perdão de Deus é derramado. E Paulo também descobre que a libertação também é decretada através do Evangelho. Então o Evangelho é boa notícia. Que notícia é essa? Deus vem falando do seu amor, Deus vem falando do seu perdão, Deus vem falando da libertação da humanidade, porque a humanidade estava algemada, a humanidade estava presa nos seus deleites, nos seus pecados, e só Jesus, só o Evangelho de Cristo tem o poder de libertar a pessoa. Por isso que João disse: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Evangelho de Cristo, ele vem trazendo a liberdade, vem trazendo a libertação de muitas coisas, porque o apóstolo Paulo diz que antes de nós conhecermos o Evangelho, nós éramos, por natureza, pelo sangue que corre na veia, nós era ruim, nós era mal, nós andávamos em glutonaria, em bebedeira. Então o apóstolo Paulo diz que nós éramos filhos da ira e maquinávamos coisas ruins, pensamento mal nos preenchia. Mas o apóstolo Paulo diz
que Jesus, ele veio e nos libertou e tirou todo o passado, nos resgatou e nos libertou. Então Jesus, ele é a nossa libertação. Ele é a nossa libertação. O Evangelho, por isso que Paulo disse, até se escreve aí, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Por que é o poder? Porque vem trazendo o amor de Deus para com a tua vida. Vem trazendo o perdão de Deus para a tua vida. Vem trazendo a libertação dos teus pecados para a tua vida. Olha, não sei se você sabia. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas você andava algemado, comia algemado, dormia algemado. E você nunca viu com seus olhos físicos essa algema. Porque era uma algema espiritual que o diabo colocou em nós, quando nós não éramos evangelho. Mas a partir do momento que eu disse, eu quero entregar a minha vida a Jesus, essa algema caiu, fomos libertos. E andamos em liberdade, dando glória a Deus, glorificando o nome de Deus. E sabemos que um dia, nós sabemos da onde a gente veio e sabemos aquilo que nos aguarda, porque Jesus já preparou aquilo que nós aguardamos. Então Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque no Evangelho, além de vir anunciando o amor de Deus, além de vir anunciando o perdão de Deus, além de vir anunciando a libertação de Deus, o Evangelho também vem anunciando a salvação de Deus para a humanidade. Porque, como eu citei aqui, tem muitos evangelhos, mas nenhum salva. E como eu falei no início, ainda se o evangelho não salvasse, valia a pena a gente servir. Mas o evangelho, ele nos traz salvação. Lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 24, João enfatiza lá escrevendo o seguinte: que aquele que crê em Jesus Cristo, que é naquele que enviou Jesus, João diz, tem a vida eterna e não entrará mais em condenação, disse João, falando que Jesus diz. Jesus falou isso, João escreveu, mas é a palavra de Jesus, que aquele que cresce em Jesus e cresce naquele que enviou Jesus, teria a vida eterna. O verbo afirmativo, tem a vida eterna, e não entrará mais em condenação. Então há condenação, pois passou da morte, então tinha morte, para a vida. Aos processos que eu deixo de passar quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Além de eu descobrir o amor de Deus para a minha vida, além de eu descobrir o perdão de Deus para a minha vida, além de eu descobrir a libertação de Deus para a minha vida, eu descubro também no Evangelho a salvação de Deus para mim. Porque, como eu falei, como Jesus falou lá em João, que se eu amar a Jesus e crer naquele que enviou Jesus, que é Deus, eu tenho a vida eterna. E eu não vou mais entrar em condenação. Então tinha uma condenação para mim, tinha uma condenação para você, mas Jesus nos libertou dessa condenação. E não entrará mais em condenação, pois passou da morte, então estava morto. Eu e você estava morto, para a vida. É aquilo que eu falei, acabei de falar. Estávamos algemados, estávamos mortos em nossos pecados. Tem pessoas aí andando, correndo de uma cidade para outra, viajando, país aí, mas está morto. Por quê? Por que está morto? Porque estão mortos nos seus pecados, e não abriram a mente ainda não alcançaram esse Evangelho de Cristo, que só no Evangelho de Cristo traz salvação. E a salvação não é para fulano, nem Beltrano e outro não. A salvação é para todo aquele que crê. A salvação é simples assim. Se eu creio, eu sou salvo. Se eu não creio, aí eu vou ser condenado. Porque é isso que está escrito em todos os evangelhos, especialmente no livro de Marcos, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar a palavra. Quem crê será salvo, disse Jesus. Mas quem não crê, disse Jesus, já está condenado, por conta que não creu no unigênito Filho de Deus. Então, é simples assim. É você acredita ou não acredita. Então, Paulo disse que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque no Evangelho de Cristo vem anunciando a salvação de Deus. Assim como quando Jesus nasceu, tinha alguns pastores pastoreando a ovelha, e apareceu de repente pelas madrugadas um exército de anjos, anunciando àqueles pastores que o Salvador da nação tinha nascido.
E os pastores, ouvindo aqui dali, vendo os anjos glorificando a Deus, louvando a Deus, eles correram, porque os anjos falaram aonde ele estava. E disse mais como era que ia encontrar o menino, o Salvador lá. E os pastores se ajuntaram e foram um grupo olhar verdadeiramente a salvação de Deus. Quando chegou lá, viu a salvação de Deus numa manjedoura. E viu o menino envolto no pano, assim como os anjos tinham dito. E viu ali a graça de Deus sendo derramado sobre a população, a salvação de Deus. E o apóstolo diz mais no versículo 17: porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, Paulo diz, quando essa expressão vem, o apóstolo Paulo diz, como está escrito, é porque está escrito nas escrituras. Aí Paulo diz, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus. A palavra justiça quer dizer equidade, quer dizer igualdade. Deus julga com retidão. E Deus sabia a minha situação, sabia que eu não poderia me salvar daquela situação que eu estava antes de aceitar Jesus como o meu Salvador. E Deus, para julgar, para fazer com que as coisas voltassem à normalidade, Deus ali enviou a salvação, e a salvação para todos. Então todos que acreditam no Filho de Deus, aí Deus faz justiça. E qual é a justiça? É a salvação de Deus para todos. Porque ninguém poderia salvar a humanidade. Ninguém. Por isso que João, quando chega no céu, lá no Apocalipse, João olha e vê ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro, nem desatar os seus 7 selos. E João vendo aqui dali, João cai em desespero e começa a chorar. E de repente, João é consolado. João, não chore mais. Eis aqui aquele que foi morto e reviveu. Então, João, quando olha, vê a salvação de Deus. Então, nós não tinha como nós se safar da situação que nós estávamos, como nós fomos gerados, a situação que nós estávamos. Mas o Evangelho veio trazendo a salvação. E o apóstolo diz mais: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Olha, toda a Bíblia, para acreditar na Bíblia, precisa ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas, daquilo que nem eu e você conseguem enxergar com os olhos físicos, mas no coração há uma convicção. Isso aí é fé. Há uma certeza. É chamar aquilo que não existe à existência. A salvação no momento não está aqui, mas se meu corpo cair, a salvação chegou. O corpo físico fica, mas a alma vai para Jesus, que vem anunciando o amor, vem anunciando o perdão, vem anunciando a libertação e vem anunciando também a salvação. É equidade, porque quando a pessoa leva uma vida servindo a Deus, como disse Paulo, que tinha combatido o bom combate, já velhinho, pertinho de morrer, mas o que restava para ele era a coroa da justiça, a coroa da salvação. Então, meu irmão, precisa fé, como disse Paulo, no Evangelho de Cristo se descobre de fé em fé, como está escrito na Bíblia: o justo viverá da fé. Então eu e você viveremos da fé. Como o pastor vai viver da fé? Como? É ter certeza de dia melhor, é ter certeza que Deus não vai deixar faltar nada na minha nem na tua mesa. Viver, irmão, por fé é saber que o Brasil está passando pelo que está passando. Não só o Brasil, o mundo inteiro. Mas também viver por fé é, além de saber o que está passando, é saber que o dia da manhã Deus já trabalhou para você e já preparou algo na tua mesa e para você. É ter convicção que quando eu e você dormimos, Jesus está trabalhando por mim e você. Porque ele disse isso, que ele, o Pai dele, trabalha até o dia de hoje. Então, Paulo diz, como está escrito, o justo tem que viver de fé em fé. É uma fé aqui, uma fé amanhã, uma fé depois de amanhã.
uma fé do outro para a semana, uma fé no outro mês, uma fé no outro mês seguinte, uma fé no próximo ano. Continuar na fé, não só em 2020, não só em 2021, não só em 2022, mas até quando Jesus me chamar. É de fé e fé. Tudo que eu for fazer é por fé. O justo viverá da fé. Então, é de fé em fé, enquanto estivermos aqui. Paulo começa dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo era salvação para todo aquele que crê, porque nele no Evangelho é por agora trazer abaixo do sol, porque nele no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Então, e como está escrito, Paulo diz, olha, a Bíblia é o alimento espiritual. Assim como o meu corpo físico necessita do pão cotidiano, o homem interior, o meu espírito necessita desse alimento que está aqui. E esse alimento aqui, ele só vai fazer efeito, só vai trazer nutrição para o meu corpo, se eu acreditar, se eu crer. E crer é ter certeza. Por isso que Jesus garante que aquele que ouve a palavra dele e crê nele, tem a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, quero te dizer nesta noite, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Vamos continuar anunciando o Evangelho de Cristo por essas portas que o Senhor abriu. Estamos num momento difícil, é verdade, mas Deus nunca fecha tudo, Deus sempre abre uma janela. Quando Noé estava ali perturbado, as águas não tinham jeito para baixar, já tinha passado 150 dias, já tinha ali passado algum tempo, e Moisés aperreado, sem saber o que fazer, e de repente Moisés abre uma janela, a única que tinha naquela arca, e Moisés solta uma pomba, e a pomba anda, voa, e depois volta, e ela não traz nada, e Moisés vê que ainda não é tempo, Noé acreditava que ainda não era o tempo de sair da arca, e de repente passa mais alguns dias, ele solta novamente, e aquele passo anda, aquela pomba anda, depois, no final do dia, ela voltou e trouxe um galho pendurado nos seus pés, nas suas patas, nos seus pés. E Noé ali entendeu que agora era o tempo de sair da arca. Então, a Bíblia diz que há tempo para tudo, e há o tempo de você estar aí, do outro lado desse vídeo. Não tem como estar aqui. É o tempo de você ficar aí. Mas esqueça, o justo viverá da fé. É uma fé hoje, uma fé amanhã, uma fé na próxima semana e no outro mês também. É uma fé esse ano e outra fé o ano que vem. E assim vamos levar a nossa vida, como disse Paulo, o justo viverá da fé. Mas nunca esqueça que no Evangelho de Cristo está contido o amor de Deus para com você, está contido o perdão de Deus para a tua vida. Está contido no Evangelho a libertação da tua libertação. E está contido e garantido no Evangelho a tua salvação. E demais, enquanto estiver aqui, aprenda a viver de fé em fé, porque não vai te faltar nada. Assim a Bíblia garante. Assim esse Evangelho que nós estamos pregando neste momento me garante e garante a você. Amém? O momento é árduo, é difícil, mas continue como foi contando aqui, louvando ao Senhor e dando glória a Deus. Deus abençoe a vocês que estão em casa. Deus abençoe a todos vocês. Nesse momento eu quero passar a oportunidade novamente para a banda continuar louvando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós possamos louvar ao nosso Deus, nós possamos bendizer o seu santo nome, nós possamos jamais, em hipótese alguma, esquecer desse santo evangelho. Nós possamos firmar os nossos corações, os nossos pés em Jesus Cristo, que é a rocha. Mesmo que seja difícil essa caminhada, mesmo que nós possamos exercer a nossa fé, nós possamos confiar em Jesus Cristo. Essa canção, ela é meio que uma oração, que você possa cantar ela, que você possa orar ela na sua casa nesse momento. Com gemidos e palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro meu joelho em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração.
diga: oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Quando tão dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. E sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Poder que emana do Evangelho de Jesus Cristo. Diga: ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. E sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Aleluia, irmãos, aleluia. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimir.
por seu sangue, aleluia, lutando com o combate do Senhor. Adivinha como? Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti. Pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Por mais que as trevas e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, iremos andar. Sei que foi pago um alto preço para que fôssemos um, para que contigo eu fosse meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, proclamamos a Ti. E pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vai! Unidos iremos andar. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele é digno. Nós queremos nesse momento agora, para encerrar o trabalho do Senhor, convidar o diácono Samuel para encerrar o encerramento do trabalho e orar também por todas as mães. Amém, pessoal, vamos orar ao nosso Deus. Levanta as mãos para os céus e começa a declarar essas palavras. Deus eterno, te agradecemos, Senhor, por esses momentos, por esses minutos que nós passamos, Deus, aqui reunidos, nós aqui na igreja e os irmãos aí em casa, Deus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque Tu és a conexão que faz esse culto acontecer, Senhor. Não é um vídeo, Deus, é um culto. Então Tu és, Espírito Santo, a conexão que faz tudo isso acontecer. Nós te agradecemos por Tua presença aqui. Te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua presença em cada lar, Deus, que vai estar assistindo, Deus, esse vídeo. Te agradecemos, Espírito Santo, pela nossa vida. Te agradecemos porque nós confiamos a nossa vida em Ti, Jesus. Aumenta a nossa fé, Pai. Assim como os discípulos pediram, Jesus, aumenta a nossa fé. Nós te pedimos nessa noite, aumenta a nossa fé em Ti, Jesus. Queremos Te apresentar, Deus, todas as mamães, Senhor, que estão em suas casas, todas as vovós que também são mães. Que Tu possas abençoar, Espírito Santo, cada uma delas. Que Tu possas ajudar, auxiliar cada uma delas, Senhor, tanto nos seus afazeres domésticos, mas principalmente em seus afazeres espirituais, Pai. Espírito Santo, eu Te peço nesse momento também, Deus, juntamente com a Tua igreja, ergo as minhas mãos, Senhor, e lembro, Pai Santo, das mães, Senhor, que se prostituem, Deus, prostituem os seus corpos, Senhor, por um trocado, Deus, para levar comida para as suas casas, como acontece aqui em Recife, em Natal e no Maranhão, Pai.
e como acontece no mundo todo, Senhor, como as meninas da Índia, Senhor, Deus, que elas se prostituem, Senhor, para que possam receber um trocado para comprar uma comida para os seus filhos. Deus eterno, eu te peço, Espírito Santo, lembra dessas mães, Senhor, que elas possam, Deus, ter um encontro contigo, Senhor Jesus, que elas possam entregar as suas vidas e possam aprender a confiar as suas vidas no Senhor Jesus Cristo, assim como tu fizeste conosco, Jesus. Deus, que tu possas acalentar essas mães, que tu possas ajudar essas mães, Senhor, que acredito que no dia de hoje, dia das mães, talvez elas vão chorar, Deus, talvez elas vão se desesperar, Deus, porque elas são mães, mas estão em situações que elas não queriam estar, Pai. Te peço, Senhor, lembra delas, Pai. Lembra delas, Jesus. Sustenta a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Que Tu possa estar conosco todos os dias da nossa vida, que nós possamos estar sempre com o nosso altar limpo, em ordem, para que Tu venhas derramar, Deus, o Teu fogo sobre nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ser odres novos, Deus, para que o Teu vinho novo possa ser derramado sobre nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus, essa é a minha oração, que eu te falo e te peço. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa ser sobre todas as mães do Brasil e do mundo, possa ser sobre todo o povo de Deus, desde agora para o todo sempre. Amém. Deus continue abençoando a sua igreja.